Você, torcedor do Santos, que está me assistindo nesse momento, dando uma passadinha aqui ou pretende acompanhar o conteúdo aqui do canal A Voz do Santos, o canal que dá a voz ao torcedor do Peixão. Como é que você tem encarado torcer para o Santos Futebol Clube, não é? O que nós temos visto aí para contextualizar tudo aquilo que a gente tem postado aqui nos conteúdos do canal e também você que gosta de acompanhar a cobertura do Peixão nos outros veículos aqui na plataforma, né? Tem uma vasta gama de canais que falam do Santos Futebol Clube. Como que nós podemos avaliar o Santos nesse momento de dificuldade, né? Óbvio que tudo aquilo que a gente vê dentro do campo é sim reflexo do extracampo. É uma coisa que parte lá de cima do senhor Marcelo Teixeira. E aí parece que a M3 pontinhos que está no ventilador respinga em todo mundo, né? Parece que uma aura negra pesa sobre a Vila Belmiro e o Santos não consegue engrenar. Esta é uma pergunta muito séria que a gente precisa se fazer, né? Por que o Santos não encaixa? Por que o Santos não progride? Por que o Santos não joga futebol? Muitas vezes a gente pensa, né? Falar sobre pessimismo ou realismo. Inclusive eu quero a sua opinião aqui nos comentários de como que você se sente torcendo para o Santos Futebol Clube. Tem gente que acompanha bastante todas as notícias do Santos aqui no canal ou em outros canais. Mas tem gente que se propõe meramente assistir as partidas e não acompanha tanto as notícias. Abre lá um Globoesporte.com, olha um canal aqui no YouTube, uma notícia aqui, outra ali, um Gazeta Esportiva, um lance, enfim, né? E praticamente tem gente que só se limita a assistir as partidas. Como que é a visão de vocês, não é, a respeito do Santos? Porque o que nós vemos é um time que não joga futebol, um elenco que foi mal montado, sai treinador, entra treinador, nada se resolve de uma forma muito prática, porque a cultura do futebol brasileiro é assim que se troca o treinador, a chave vira e o time começa a vencer novamente. Só que isso já tem anos que está assim, gente. Desde antes do rebaixamento ainda. Desde antes do rebaixamento, o Santos vem nessa sina de muita irregularidade. Vocês lembram quando eu falava do Guilherme, né? Hoje o Guilherme no Santos seria um craque. Porque, curiosamente, depois que o Guilherme saiu, veio o Moisés para substituí-lo, ou veio o Rony, tanto faz, né? Hoje em dia, tanto faz. A irregularidade, ela se baseia nisso, né? 1, 2 partidas boas, 7, 8 ruins. 1, 2 partidas boas, 7, 8 ruins. Então não é só uma questão de pessimismo, porque a gente posta muito conteúdo aqui descendo o pau no presidente, descendo o pau no treinador, falando mal dos jogadores, falando do Neymar, falando do Gabigol. E parece que é um conteúdo muito negativo. Né? Eu entendo que às vezes a gente passa essa impressão de ser somente um conteúdo negativo, mas isso é pessimismo ou é realismo? Para ser bem sincero com vocês, eu vou fazer uma pergunta aqui. Como a gente pode ver o copo meio cheio? Depois de partidas contra a Recoleta, time amador do Paraguai, tá certo? Como que a gente pode ver o copo meio cheio? Depois de partidas contra o Fluminense, em que o Santos estava 2 vezes na frente do placar e conseguiu perder o jogo de virada. Como a gente pode ver o copo meio cheio depois do jogo contra o Curitiba, depois do jogo contra o fulano, o ciclano, o beltrano, enfim. Um time que não vence fora de casa, um time que performa muito mal dentro de casa, um time que não mostra brilho, não mostra garra, um time sem alma, um time sem propósito. Essa é bem a verdade dos fatos. Tá? Se eu pudesse resumir todo esse vídeo, ele seria nessa frase: o Santos Futebol Clube é um time sem propósito. Ao passo que o presidente Marcelo Teixeira vem numa entrevista para a Peixão TV dizendo que
já teme o rebaixamento. Nós estamos em abril. Vocês têm ideia do que isso significa? Nós não estamos nem no meio do ano ainda. E o presidente já teme o rebaixamento, porque tentou aplicar em 2026 a metodologia que ele aplicava quando era presidente do Santos há 20 e tantos anos atrás. Não funciona mais. Gastou o que não tinha para trazer jogadores que não pode pagar. E aí o treinador novo chega com esse time montado e tem que fazer milagres. Porque o Cuca tem duas missões no Santos. Não é só fazer o time jogar bola. O Cuca tem no Santos a missão de achar um time com o Neymar e sem o Neymar. O time com o Neymar é muito mais difícil de ser aplicado uma melhora, porque o Neymar treina, mas ele pouco joga com os companheiros. E quando treina, fica mais fazendo controle de carga do que trabalho em campo. Isso gera o desentrosamento. Muito por conta disso, que 70% do que o Neymar faz dentro de campo, ele erra. É simples assim. A conta é bem essa. Então, uma questão de mentalidade mais profissional para se aplicar fora do campo aquilo que deve ser feito dentro do campo. Tá certo? Como que o Cuca vai montar um time com o Neymar e sem o Neymar? Porque já amanhã contra o Bahia, o Neymar não vai para fazer, adivinha o quê? Controle de carga para o jogo contra o São Lourenço na Argentina. Como que a gente tem prognóstico, galera? Como que a gente tem uma previsão de que o Santos vai ter um lampejo de time que joga o mínimo de futebol? O Santos nem isso é. O Santos parece um catado dentro do campo. Sabe aquele jogo de final de ano de solteiro contra casado? Da firma, sabe? Solteiro de um lado, casado do outro. O Santos é o time dos casados. Depois do almoço ainda. Gente, é horripilante ver o Santos jogar futebol. Como o Santos, sem 4 desfalques, vai vencer o Bahia na Fonte Nova? Como o Santos vai vencer o São Lourenço? Eu estou pegando pelo histórico das últimas partidas, tá bom? Porque a gente tá com o saquinho bem cheio, né? A gente tá com o saquinho bem arrastando no chão. Muita gente já não consegue mais assistir jogo por causa de saúde mental, porque só passa nervoso, só fica chateado, só fica irritado. Muita gente está cancelando o sócio-rei porque não aguenta mais. Por falar em sócio-rei, nós, réis mortais, que os torcedores do Santos, obviamente, que estiveram na Vila Belmiro nesses 4 últimos jogos que foram dentro de casa, pagaram aí R$240 por jogo, ou seja, desembolsaram 960. Gente, R$960 só o ingresso de arquibancada, para quem não é sócio do Santos. 240, quase R$1.000 só de ingresso. Só de ingresso. Gente, o povo brasileiro não vive nessa realidade. Mas Marcelo Teixeira vive por quê? Ele considerando e sabendo que a Vila Belmiro é um ovo, que o Santos não arrecada com venda de ingressos, coloca um preço estratosférico achando que vai lotar a Vila. Contra o Curitiba tinha 7.000 pessoas. E agora, dependendo desses próximos 4 jogos fora de casa, vai ter menos ainda. Vai ter, não, terá, né? Porque vai ter é gerúndio no português bem empregado. Como que a gente pode ver o copo meio cheio? Tá? O Santos segue a sua preparação, a sua programação. Tem treino hoje às 10 da manhã no CT Rei Pelé. Santos não terá Igor Vinícius suspenso, Gustavo Henrique com lesão e também suspenso, Gabigol suspenso e Neymar na academia do CT Rei Pelé. Então o Cuca vai ter que colocar peças de reposição, que a gente sabe bem exatamente quais são. Uma delas, por exemplo, é o Mike, Moisés, Tassiano, Parreal, Gabriel Bom Tempo. E quem vai pagar a conta do Bahia ter tomado 3-1 do Remo dentro de casa pela Copa do Brasil é o Santos Futebol Clube. Porque o Bahia vai vir no gás. Tá certo? O povo da Boa Terra vai obviamente, vai lotar a Arena da Fonte Nova.
e o Santos vai tomar outra paulada. Não temos como ser otimista, gente. Não temos como ser otimista. Isso é realismo. É diferente de pessimismo. Porque o pessimista, ele só enxerga o copo meio vazio quando está tudo bem. Ah, mas tem um ponto negativo aqui. Ah, tá tudo jóia, né? O Santos está ali. Na posição do Coritiba no Campeonato Brasileiro, na 7ª colocação, tendo jogado fora de casa, tendo quase vencido o jogo de ida da Copa do Brasil. Mas, gente, perdeu muito gol, o copo sempre meio vazio. Esse é o pessimista. O realista não. O realista é aquele que enxerga o fato, enxerga a verdade dos fatos e simplesmente aponta. Olha, precisando melhorar. Precisa de trabalho, precisa de apoio. Apoio não falta, porque a torcida apoiou os 90 minutos do jogo contra o Coritiba. Vaiou e chamou de time sem vergonha, porque eu achei pouco ainda, ao término da partida. Tá ok? Mas isso é realismo. E a gente não consegue ser otimista. A gente não consegue vislumbrar um futuro melhor para o Santos, uma melhora em curto prazo. Não conseguimos. Tem uma coisa só que eu acho, inclusive algo que me sobreveio neste exato momento, chama-se Copa do Mundo. 2026 é ano de Copa do Mundo, todo mundo sabe, né? 30 dias ali, 35 dias, onde é necessário colocar ordem na casa. Então o Santos precisa de uma reformulação. Quem precisa comandar, prestem atenção no que eu estou dizendo. Se esse conteúdo chegar aonde tem que chegar, já está ótimo. Quem precisa comandar a reformulação do Santos Futebol Clube não é Marcelo Teixeira, chama-se Alexis Stivel. Alexis Stivel, o Cuca. Porque é ele que tem a necessidade, ele que sabe na prática qual é a necessidade desse, daquele. Olha, esse aqui não, esse aqui sim. Vocês sabem aquele cara do time tal, não sei de onde aí? Traz esse cara. Porque se ele montar o time pro restante do semestre, até o final do ano, pode ser que dê certo. Para vocês verem como é dificílima a situação do Santos. Beleza, pessoal? Santos que treina hoje, como eu já falei, às 10 da manhã no CT Pelé, viaja, se não hoje à noite, ainda amanhã pela manhã, para Salvador, para encararmos o Bahia, às 18h30, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Santos que pode, nesta rodada, voltar ao Z4. Né? Corinthians contra Vasco, Cruzeiro contra Remo. Certo? Amanhã, se Deus assim permitir, teremos a nossa live habitual matinal às 10 da manhã para falarmos muito sobre esse pré-jogo de Bahia e Santos. Então, vocês já dá para ter uma noção de como que vai ser, ou como será, né? Conto com a presença de todos vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal. Peraí. Ativa aí o sininho das notificações. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. Uma ótima sexta-feira. Fiquem todos com o nosso Deus. Até o próximo conteúdo.